Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 31 de agosto, nós chegamos então ao final do capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Um caminho de seguimento a Jesus que hoje encontra um ponto alto nesta passagem bíblica. Jesus diz que quem desejar segui-lo deve tomar a sua cruz. Ele já faz o anúncio da paixão e mostra que o seguimento do seu evangelho não é fácil, é colocar-se na contramão de muitos valores que a sociedade defende. Que nós possamos então acolher essa palavra hoje com muito amor, abrindo o nosso coração. Quem irá proclamar para nós será Maria Teresa Dionísio, de Rio Claro, em São Paulo. Nosso texto bíblico, capítulo 16, versículos 21 a 28. Abramos então nosso coração, acolhendo esse evangelho, preparando-nos então com a música que a Elzinha preparou para nós. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? Ou o que poderá alguém dar em troca da própria vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, vos digo, alguns dos que estão aqui
não provarão a morte sem antes terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Diante da confissão de Pedro, como vimos no dia de ontem, que é o reconhecimento de todos nós, Jesus dá assim mais um passo. Revela aos seus discípulos o que vai acontecer pela frente. Chegando a Jerusalém, capital dos judeus, onde estão concentrados o poder econômico, político, social e religioso, ele vai ser preso, torturado e morto. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Pedro não se conforma, puxa Jesus para o lado e o repreende. Onde já se viu, depois de tudo, acabar morto? No fundo, Pedro estava com a mesma ilusão que todos nós imaginamos. Pensamos que a luta pela justiça vai ser coroada pelo triunfo. Não, a luta pela justiça acaba no sacrifício da própria vida. E através disso é que vem a vitória, não a vitória pessoal, mas da justiça e do projeto de Deus. Jesus, então, é duro com Pedro e com todos nós que pensamos servir a Deus e, ao mesmo tempo, satisfazer os nossos caprichos. Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Ora, se isso foi dito ao chefe da igreja que havia confessado há pouco a maior verdade, o que não será dito de nós que traímos a causa da justiça a cada momento que nos oferecem uma pequena regalia, um pequeno privilégio? É tão fácil esquecer a causa pela qual lutamos em troca de qualquer satisfação para os nossos caprichos pessoais. Jesus é duro? Claro que é. Não podemos ficar com os pés em 2 canoas, lutando pela justiça e usufruindo das benesses da injustiça. A resistência de Pedro dá ocasião para Jesus esclarecer de uma vez por todas qual será o caminho do discípulo. A luta pela justiça leva ao sacrifício, pois ela acaba revelando que a desigualdade e a miséria existem por causa da má distribuição dos bens e da participação política e social. Em resumo, a falta de amor, de misericórdia, o individualismo, o egoísmo. Os privilegiados não vão aceitar. Sempre é mais fácil acabar com os que atrapalham do que ver o fim das próprias mordomias. Aliás, deve-se perder até a própria honra, pois o suplício da cruz era reservado para os criminosos políticos que não buscavam mais do que a justiça. Espantoso demais. E as coisas ficam por aqui. Nada. A última palavra é de Deus. Ele é o autor da liberdade, da vida e da justiça que produz a verdade e a vida. O Deus da liberdade e da vida não se cala diante do que acontece e pronuncia o seu veredito final. Cada um recebe segundo o que produz e acaba sofrendo as consequências de seu próprio comportamento. Mas os que seguirem Jesus até o fim experimentarão a vitória através da derrota, não como conquista sua, mas como dom de Deus. Através de todas as nossas derrotas, pouco a pouco, vai se construindo a vitória de Deus, contra o nosso orgulho e contra todos os ídolos que esse orgulho criou. Então é assim que se dá o caminho de Jesus. Esse caminho que nós trilhamos já há mais de 2 meses, acompanhando passo a passo o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos fazer uma breve interrupção nesta caminhada com Mateus. Amanhã terá início o mês da Bíblia e nós queremos estar em sintonia com a nossa igreja, que nos propõe refletir durante o mês de setembro a carta de São Paulo aos Gálatas. E é assim que nós vamos amanhã iniciar o estudo desta carta, buscar conhecer aquelas comunidades da Galácia para também conhecermos mais nossas comunidades e vivermos com mais intensidade a nossa fé, que é comunitária. Que nós possamos então convidar novos irmãos e irmãs para somar conosco. Vou deixar logo a seguir a mensagem, o link
para você compartilhar com seus amigos, com seus familiares, convidando-os a vir participar conosco da reflexão do mês da Bíblia sobre a carta de São Paulo aos Gálatas. Terminando nosso estudo da carta aos Gálatas, faremos então, como temos feito nos anos anteriores, a novena em honra de São Francisco de Assis, buscando compreender a mensagem dele, que é muito atual para o nosso tempo. E no dia 5 de outubro, então, retomaremos o caminho com Mateus, voltando ao Evangelho de Jesus para seguir com ele até Jerusalém, onde ele sofrerá a morte de cruz, mas ressuscitará para a alegria de todos nós. Meu irmão, minha irmã, convido então a permanecer conosco, que nós possamos, a partir de amanhã, fazer um caminho novo com São Paulo, através das comunidades da Galácia. Que o Deus de amor e bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Farinhada, Eliane, com vocês. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nesta manhã, no campo, na cidade, nas periferias. Realmente fizemos uma boa reflexão desses 2 meses, do Evangelho de Mateus. E hoje, esse Evangelho vem nos colocar um grande desafio para nós, que são liderança das comunidades. Muitas das vezes nós somos o Pedro. Às vezes temos atitude igual o Pedro. E Pedro passa esse aperto diante desse diálogo com Jesus, mas depois ele reassume. E é o grande responsável pela igreja, a igreja do caminho. E eu quero então, nesse momento, convidar todas vocês, convidar todos nós, a gente pegar a palavra de Deus como uma ferramenta, que neste mês de setembro, o mês da Bíblia, nós vamos dedicar nossas reflexões como uma luz, como um luzeiro, para continuar iluminando o nosso caminho. E mesmo sendo desafiado, assim como Pedro foi, nós temos que ter coragem de assumir este compromisso com o reino de Deus. Vamos cantar, Eliane? Vamos lá. Quando a vida e a Bíblia se encontram, o que acontece? O povo começa a andar. Isso mesmo. Como luz em meio às trevas, a palavra vem clarear nossa mente, nossa vida, toda a gente a caminhar. Quando a vida e a Bíblia se encontram, o povo começa a andar em rumos de liberdade que faz a história mudar. Quando a vida e a Bíblia se encontram, o povo começa a andar em rumos de liberdade que faz a história mudar.